Números, capítulo 7. A dedicação do tabernáculo. No dia em que Moisés concluiu a armação do tabernáculo, a tenda sagrada, ele ungiu e o dedicou ao serviço de Deus, junto com todos os seus utensílios. Igualmente ungiu e consagrou o altar e todos os seus objetos. Então os líderes de Israel, os chefes das famílias, que eram os líderes das tribos encarregadas do recenseamento, apresentaram suas oferendas. Trouxeram suas dádivas à presença de Yahvé, 6 carroças cobertas e 12 bois, um boi de cada líder e uma carroça de cada 2 líderes, e as ofereceram diante do tabernáculo. Então o Senhor falou a Moisés e disse: recebe-os deles e sejam destinados ao serviço da tenda do encontro. Tu os darás aos levitas, a cada um conforme sua função. Recebeu, portanto, Moisés as carroças e os bois e os entregou aos levitas. Deu 2 carroças e 4 bois aos gersonitas, conforme exigia o trabalho deles, e 4 carroças e 8 bois aos meraritas, também de acordo com os que demandavam o trabalho deles. Estavam todos sob a administração de Itamar, filho de sacerdote Arão. Entretanto, Moisés não concedeu aos descendentes de Coate nem carroças nem bois, pois os objetos sagrados de que eles cuidavam tinham de ser carregados nos ombros. As ofertas do chefe das tribos. Os príncipes fizeram então uma oferenda para a dedicação do altar. No dia da sua unção, trouxeram suas ofertas perante o altar. Pois Yahvé havia dito a Moisés: cada dia um dos príncipes trará sua oferenda para a inauguração do altar ao meu serviço. No primeiro dia, o que apresentou a sua oferenda foi Naasson, filho de Aminadab, da tribo de Judá. A oferta dele foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário. Cada uma repleta de flor de farinha, a melhor farinha de trigo amassada com azeite, com obração à oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como sacrifício pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia, Natanael, filho de Zuar, e líder de Isacar, trouxe sua oferta. E a oferenda dele foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário. Cada uma repleta de flor de farinha de trigo, amassada com óleo puro de oliva, como oferta de oblação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Natanael, filho de Zuar. No terceiro dia, Eliabe, filho de Elon, e príncipe de Zebulon, trouxe sua oferta. Sua oferta foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário. Cada uma repleta da melhor farinha de trigo, amassada com azeite, como oferenda de obração. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia, Elisur, filho de Sedeur e príncipe de Ruben, apresentou sua oferenda. Sua oferta foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário. Cada uma repleta de flor da melhor farinha de trigo amassada com azeite como oferenda de obração. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode para sacrifício pelo pecado e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No quinto dia,
Selemuel, filho de Zeruzadai e príncipe de Simeão, trouxe sua oferta. A oferenda trazida por ele foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo, amassada com azeite como oferta de obração. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto. Um bode para sacrifício pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Selemuel, filho de Zurizadai. No 6º dia, Eliasaf, filho de Deuel e príncipe de Gade, trouxe sua oferta. Sua oferenda foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada com azeite como oferta de obração. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Elisaf, filho de Deuel. No 7º dia, Elisama, filha de Amiúbe, príncipe de Efraim, trouxe sua oferenda. A oferta dele foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo, amassada com azeite como oferta de obração. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, e um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No 8º dia trouxe sua oferta Gamaliel, filho de Pedazur e príncipe dos filhos de Manassés. Sua oferenda foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo, amassada com azeite como oferta de obração. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferenda pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No 9º dia, Abida, filho de Gideone, príncipe dos filhos de Benjamim, apresentou sua oferenda, e a oferta que ele trouxe foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo, amassada com azeite como oferta de oblação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano como holocausto, e um bode como oferenda pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Abida, filho de Gideone. No 10º dia, Aiezer, filho de Amissadai e príncipe dos filhos de Dan, apresentou sua oferenda, e a oferta que ele trouxe foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo, amassada com azeite como oferta de obração. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, e um bode como oferenda pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Aiezer, filho de Amissadai. No 11º dia, Pegiel, filho de Oclã, príncipe de Aser, trouxe sua oferta, e a oferenda trazida por ele foi uma bandeja de prata em 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo, amassada com azeite como oferta de obração. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho de carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de
Pagiel, filho de Ocrã. No 12º dia, Aira, filho de Enã, príncipe de Naftali, apresentou sua oferenda. E sua oferta foi uma bandeja de prata de 1 kg e 560 gramas e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário. Cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada com azeite como oferta de obração. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado e 2 bois como carneiro, como bodes e 5 cordeiros e 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão e paz. Essa foi a oferta de Aira, filha de Anã. Essas foram as ofertas dos líderes israelitas, os príncipes de Israel, para a dedicação do altar no dia em que esse foi ungido. Ao todos foram 12 bandejas de prata, 12 bacias de prata para as aspersões, 12 vasilhas de ouro. Cada bandeja de prata pesava 1 kg e 560 gramas e cada bacia para as aspersões pesava 840 gramas. O total de peças de prata pesava 28 kg e 800 gramas com base no peso padrão do santuário. As 12 vasilhas de ouro cheias de incenso pesava cada uma 120 gramas, também com base no peso padrão do santuário. O total de vasilhas de ouro pesava 1 kg e 440 gramas. O total de animais oferecidos em holocausto foi 12 novilhos, 12 carneiros e 12 cordeiros de 1 ano, juntamente com as obrações, as ofertas de cereais que acompanhavam essas oferendas. 12 bodes foram trazidos e abatidos como ofertas pela expiação dos pecados. O total de animais oferecidos em sacrifício de comunhão e paz foi 24 bois, 60 carneiros adultos, 60 bodes, 60 carneirinhos de 1 ano. Foram essas as oferendas trazidas para a consagração do altar, depois que esse foi ungido. Quando Moisés entrava na tenda do encontro para falar com Yahvé, ouvia a voz que lhe falava do alto, fluindo por entre os 2 querubins moldados sobre o propiciatório, a tampa da arca da aliança. Era desta maneira que o Senhor se comunicava com ele. Números capítulo 8. As 7 lâmpadas do candelabro. Então o Senhor disse a Moisés: falarão, tu lhe dirás, quando colocares as lâmpadas, será de tal maneira que as 7 lâmpadas iluminem a parte dianteira do candelabro. E Arão procedeu desse modo. Colocou as lamparinas de forma que iluminassem o espaço em frente do candelabro, conforme havia ordenado a Moisés. O candelabro era moldado em ouro batido, do pedestal, as imagens das flores que o ornavam, todos em conformidade com o próprio modelo que o Senhor havia revelado a Moisés. Os levitas são consagrados a Deus. Yahvé falou a Moisés e disse: toma os levitas no meio dos filhos de Israel e purifica-os. Com a intenção de purificá-los, procederás da seguinte modo: borrifarás sobre eles a água da purificação. Eles também deverão rapar todo o corpo e lavar suas roupas. Assim ficarão purificados. Em seguida, tomarão um novilho juntamente com a oferta de manjares, preparadas com a melhor farinha de trigo, amassada com azeite, e tu tomarás um segundo novilho para o sacrifício para tirar pecados. Farás os levitas se aproximarem diante da tenda do encontro e reunirás toda a comunidade dos filhos de Israel. Quando, pois, tiveres feito os levitas aproximarem diante do Senhor, os filhos de Israel imporarão as mãos sobre eles. Em seguida, Arão, fazendo o gesto ritual de apresentação perante Yahvé, separará os levitas para mim, como uma oferta especial dos israelitas. Serão assim pertencentes aos serviços do Senhor. Os levitas logo a seguir colocarão a mão sobre a cabeça dos novilhos. Com um dos animais tu farás um sacrifício para tirar pecados, e com o outro uma oferta que será completamente queimada em holocausto, com o objetivo de purificar os próprios levitas. Havendo colocado os levitas diante de Arão e seus filhos, tu os oferecerás ao Senhor com um gesto ritual de apresentação. Desse modo, separarás os levitas do meio dos demais israelenses, a fim de que sejam absolutamente consagrados a mim. Sendo assim, logo após haver de separados e purificados os levitas, eis que eles estarão preparados para trabalhar para mim na tenda do encontro. Eles são os filhos de Israel que deverão ser inteiramente dedicados a mim. Eu os separarei para serem meus, em lugar dos primogênitos, no primeiro homem de cada mulher israelita. Em verdade, a mim pertencem todos os primogênitos dos filhos de Israel, homem ou animal. Eu os consagrarei a mim, mesmo desde o dia em que feri todos os primogênitos da terra do Egito. Agora, em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, tomei os levitas.
entrega os levitas a Arão e a seus descendentes como dádivas dentre todos os filhos de Israel, a fim de servirem na tenda do encontro, em benefício do povo de Israel, ministrando em nome de todos os israelitas os atos de propiciação, para que nenhuma praga atinja o povo, quando se aproximar do santuário. Assim Moisés, Arão e todos os filhos de Israel cumpriram tudo o que Yahvé havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas. Os levitas se purificaram e lavaram suas vestes, e Arão os separou como oferta especial ao Senhor, e celebrou o ritual de purificação para eles. O povo realizou tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés em relação aos levitas. Assim, eles foram escolhidos para trabalhar na tenda do encontro, dirigidos por Arão e seus filhos. O tempo de ministério dos levitas. Então o Senhor disse a Moisés: eis que compete aos levitas a partir da idade de 25 anos, o levita deverá prestar serviço ocupando-se de uma função na tenda do encontro. A partir de 50 anos não estará mais obrigado a esse ministério, deverá afastar-se do ministério regular e esse trabalho não mais realizará. Poderá ajudar seus companheiros de ofício nas responsabilidades de zelar pela tenda do encontro. Entretanto, ele mesmo estará isento de todo esse trabalho. Desse modo, portanto, designarás todas as responsabilidades e tarefas ministeriais dos levitas. Números capítulo 9. Celebração da segunda Páscoa. No primeiro mês do segundo ano depois da libertação do povo de Israel do Egito, Yahvé falou a Moisés no deserto do Sinai e ele disse: celebre os filhos de Israel a Páscoa no tempo determinado, no dia 14 desse mês, no crepúsculo, e celebrareis sempre na ocasião própria. Celebrá-la-eis de acordo com todos os estatutos e normas a ela referentes. Sendo assim, Moisés mandou que os israelitas comemorassem a Páscoa, e eles passaram a comemorá-la no dia 14 do primeiro mês, ao pôr do sol, no deserto do Sinai. Os israelitas fizeram tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Contudo, algumas pessoas tornaram-se impuras porquanto tocaram em um cadáver, por isso não puderam comemorar a Páscoa naquele dia. Entretanto, essas pessoas recorreram a Moisés e Arão e os consultaram. Estamos impuros devido a termos tocado no morto, porque seremos excluídos e privados de fazer a oferenda de Yahvé no tempo estipulado, junto aos demais filhos de Israel? Assegurou-lhe Moisés: aguardai para que eu saiba o que Yahvé ordena a vosso respeito. Então o Senhor falou a Moisés e ordenou: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: se alguém no meio de vós ou de vossos descendentes se achar impuro devido ao contato com o morto ou estiver numa longa viagem, celebrará ainda assim a Páscoa ao Eterno. A minha Páscoa, a Páscoa de Yahvé. No segundo mês, aos 14 dias desse mês, ao cair da tarde, a celebrarão. Com pães matzotes não fermentados e ervas amargas comerão o cordeiro do sacrifício. Não deverá restar dela nada para o dia seguinte, nem se lhe quebrará osso algum. Segundo todo o ritual da Páscoa, celebrará lá aquele, entretanto, que se encontrar puro ou não estiver em viagem e deixar de celebrar a Páscoa, será exterminado do seu povo. Não trouxe a oferenda do Senhor no tempo determinado e, por esse motivo, sofrerá as consequências do seu pecado. Se algum estrangeiro reside entre vós e celebrar a Páscoa a Yahvé, deverá celebrá-la segundo o ritual e os costumes da Páscoa. Haverá entre vós apenas um estatuto e uma lei, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra: a nuvem sobre a santa habitação. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, veio uma nuvem e o cobriu. De noite, a nuvem parecia flamejante. Era sempre assim. De dia, a nuvem cobria o tabernáculo e de noite tomava o aspecto de fogo e resplandecia até o raiar do sol. Quando a nuvem se elevava sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel punham-se em marcha. No lugar onde a nuvem parava, aí acampavam os israelenses. De acordo com a ordem do Senhor, o povo de Israel partia e, segundo a ordem do Senhor, acampavam. Permaneciam acampados durante todo o tempo em que a nuvem repousava sobre a santa habitação. Se a nuvem permanecesse muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel prestavam seu culto a Yahvé e não partiam.
Às vezes a nuvem se detinha poucos dias sobre o tabernáculo, então acampavam segundo as orientações do Senhor e também partiam em conformidade com as ordens de Yahvé. Se acontecia que a nuvem, depois de ter permanecido desde a tarde até a manhã, elevava-se ao amanhecer, então partiam. Em algumas ocasiões, a nuvem se elevava depois de haver permanecido um dia e uma noite, e então partiam. Outras vezes, a nuvem permanecia 2 dias, um mês ou um ano. Enquanto a nuvem permanecia sobre o tabernáculo, os israelenses ficavam também acampados, mas quando ela se levantava, então igualmente partiam. Conforme as determinações do Senhor, acampavam, e conforme as ordens do Senhor, marchavam, prestavam culto a Yahvé, segundo as ordens de Yahvé comunicada por Moisés.